Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje, temos o estudo da língua, vozes do verbo. Leia a tira. Então, só amamos porque somos amados? Nem sim, nem não. Muito antes, pelo contrário. Então, a garota faz uma pergunta, meio difícil de responder, né? E o adulto ficou meio confuso para dar a resposta a ela. Quer dizer, nada respondeu. Então, vamos analisar aqui as orações que aparecem no primeiro balão. Nós temos duas orações. Então, só amamos, primeira oração, e a segunda, porque somos amados. Temos também a presença do verbo amar nas duas orações. Amamos e somos amados. Temos um sujeito implícito, um sujeito nós, que está implícito na desinência do verbo amar. Olha, quem ama? Nós amamos. E quem é amado? Nós somos amados. Então, qual é a diferença entre as duas? A diferença está na maneira como o predicado informa o papel do sujeito em cada uma delas. Temos lá, nós amamos, temos o sujeito agente da ação, ou seja, o sujeito que pratica a ação de amar expressa pelo verbo. Daí, temos o verbo na voz ativa, na primeira oração. Já na segunda, temos um sujeito paciente, nós somos amados. Sujeito paciente é aquele que sofre, recebe a ação. Nesse caso, ele recebe a ação de ser amado. Daí nós temos a oração na voz passiva. Então, vamos estudar agora a voz ativa e voz passiva. Observemos estas ilustrações e as legendas. As legendas descrevem a mesma cena, mas de maneira distinta, diferente. Os alunos cumprimentaram o professor. O professor foi cumprimentado pelos alunos. Os alunos cumprimentaram o professor. Na primeira, o sujeito é os alunos, os responsáveis pela ação de cumprimentar, que recai sobre o objeto direto, o professor. Nesse caso, o enunciado valoriza o sujeito, os alunos, posicionando como agente da ação. Tá? Daí, olha, a ação, os alunos é o agente da ação, a ação de cumprimentarem o professor. Daí temos o verbo na voz ativa. O professor foi cumprimentado pelos alunos. Na segunda legenda, o agente continua sendo indicado pelo sintagma os alunos, pois estes permanecem como responsáveis pela ação de cumprimentar. Contudo, o termo que exerce a função de sujeito é o alvo da ação. O professor é afetado pela ação realizada pelos alunos. Olha lá. Ó, nesse caso, o sujeito, nesse caso aqui, o sujeito é paciente, ó, o professor, tá? E a frase está na voz passiva. Os alunos mantêm-se como agentes da ação. Mas como se trata de uma oração na voz passiva, eles têm a função de agente da passiva. A voz é a forma que o predicado assume para indicar o papel do sujeito na ação. Verbos intransitivos ou transitivos podem estar na voz ativa. Os pais acordam cedo. Quem acorda cedo? Os pais, sujeito. Acordam, verbo intransitivo. Você se lembra?
aquele verbo que tem sentido completo. Não precisa de nenhum termo que complete seu significado. Já os pais amam os filhos, sujeito, os pais. Amam quem? Os filhos. Verbo transitivo direto. Precisa de um complemento que deixe seu sentido completo. No caso, os filhos, o objeto direto. Mas é fundamental notar que apenas verbos transitivos diretos assumem a voz passiva, pois o objeto direto na frase, em voz ativa, será o agente da frase em voz passiva. Veja, olha o sujeito. Os filhos são amados pelos pais. Sujeito, os filhos. Verbo ser, o verbo auxiliar ser, mais o verbo transitivo direto no particípio, amados pelos pais, agente da passiva. Construções na voz passiva. Há dois modos de se construir um enunciado na voz passiva. Olha lá o primeiro. Com o verbo auxiliar ser, seguido de particípio, formando-se a voz passiva analítica, que é aquela mais longa. Observe a diferença de construção destes enunciados. Nós amamos o próximo. Olha, quem ama o próximo? Nós, sujeito, agente, ou seja, aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. Amamos, verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Ama quem? O próximo, objeto direto. Daí nós temos, como nós temos um sujeito agente, o verbo está na voz ativa. Agora, olha só, o próximo é amado por nós. Quem é amado por nós? O próximo, sujeito paciente, porque ele sofre essa ação de ser amado por nós. Ele recebe essa ação de ser amado por nós. Temos o sujeito paciente mais o verbo auxiliar é, que é do verbo ser, amado, o verbo aí transitivo, no particípio, mais o agente da passiva por nós. Então, daí nós temos a voz passiva do verbo. Um outro caso de construção da voz passiva. Com o pronome ser, constrói-se a voz passiva pronominal ou sintética. Veja o enunciado. Sapatos são consertados na loja ao lado. Agora, o mesmo enunciado formulado de outra maneira. Na loja ao lado, consertam-se sapatos. Nós temos a voz passiva pronominal ou sintética. Pronominal, esse nome passiva pronominal, se refere-se pela presença do pronome lá ser. Nesse caso, pronome apassivador, né? Deve-se à presença do ser, que é um pronome apassivador. Esse tipo de construção exige que se indetermine o agente da passiva, pois o objetivo principal do enunciador é informar a existência de um fato, o conserto de sapatos, e não falar aí o agente da passiva, né? E não anunciar o agente da passiva. Voz passiva pronominal. Consertam-se roupas. Olha lá, o verbo em terceira pessoa, o pronome apassivador se e roupas, né? O sujeito aí paciente. Voz passiva analítica. Roupas são consertadas. Olha a estrutura da voz passiva analítica. Sujeito paciente, o verbo auxiliar ser, que lá no caso são, consertadas, mais o particípio. Tá? Então, é a forma mais longa. A voz passiva pronominal ou sintética, o próprio nome fala, sintética, resumida, enxuta. Na foto, viam-se 2 pontos luminosos. Na foto, 2 pontos luminosos eram vistos. Olha, uma construção mais longa.
Para reconhecer a voz passiva pronominal, veja as condições que devem ser observadas. Primeiro, o verbo precisa ser transitivo, direto e estar na terceira pessoa do singular ou do plural. Sempre o verbo ser transitivo, direto e estar na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Deve haver um substantivo ou pronome não acompanhado de preposição, funcionando como sujeito paciente. A frase pode ser vertida, pode ser derivada para a voz passiva analítica, que é a construção mais longa. Vamos ver nos exemplos? Alugam-se casas. Alugam, verbo na terceira pessoa do plural, mais o pronome é passivador. Ali no caso, substantivo, sem estar acompanhado de preposição, que é o sujeito paciente, no feminino, plural. Daí porque o verbo ficou na terceira pessoa do plural, concordando com esse sujeito paciente que está também no plural. Casas são alugadas. Aqui, olha, vertida para a passiva analítica. Casas são alugadas. O sujeito paciente, feminino plural, verbo auxiliar são, que é do verbo ser, alugadas. O particípio no feminino plural, concordando com o sujeito paciente, casas. Voz reflexiva. Há enunciados em que o verbo atribui ao sujeito tanto o papel de agente como o de paciente. Veja um exemplo. João irritou-se com barulho. Ao sujeito João, atribui-se a ação de irritar e, ao mesmo tempo, ser irritado. Olha, ele mesmo pratica a ação e recebe a ação. Irritou-se. A voz reflexiva é empregada quando o verbo está conjugado na forma ativa com o pronome átono da mesma pessoa do sujeito. Ela penteou-se. Ela, terceira pessoa do singular, e o verbo na terceira pessoa do singular com o pronome átono, aquele pronome que está ali juntinho ao verbo, separado apenas pelo hífen. Também na terceira pessoa do singular, que é o pronome reflexivo. Eu penteei-me, primeira pessoa do singular, o pronome me na primeira pessoa do singular. Síntese das vozes verbais. Agora vamos ver a síntese das três vozes verbais. A ativa. O fato é observado do ponto de vista do sujeito agente, quer dizer, o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Passiva. O fato é observado do ponto de vista do elemento afetado pela ação, deixando o sujeito paciente. E a reflexiva. O verbo está na voz ativa e há objeto representado por um pronome átono na mesma pessoa do sujeito, pronome reflexivo. A ideia de que o processo verbal é produzido pelo sujeito e nele reflete. O próprio sujeito produz, né, essa ação, né, o processo verbal, e nele também se reflete. Certo, pessoal? É isso daí. Até a nossa próxima aula.